De volta com o Educador em Entrevista, aqui nós vamos falar um pouquinho do livro Um Juiz Fora da Lei, aqui com o promotor aposentado e professor da Unesp Franca, Antônio Alberto Machado. Machado, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por poder estar aqui falando com você e aos telespectadores da Educadora. Uma satisfação muito grande. Bom, falando a respeito do livro, né, como é que surgiu a ideia, né, qual foi o seu gatilho, o seu detonador para o livro e como foi o processo de produção do mesmo? Bom, a ideia do livro, é engraçado como essa pergunta realmente ela preocupa, as pessoas querem saber como é que você teve essa ideia, né? A ideia e ela surgiu num momento bem preciso, né? Quando começaram a aparecer as ilegalidades cometidas pela Lava Jato, foi feita uma representação contra o juiz Sérgio Moro, no TRF4 de Porto Alegre, né, o Tribunal Regional Federal. Ao indeferir a representação, o tribunal decidiu como fundamento e pôs no papel, isso que é assustador, né, que os desembargadores tenham assinado isto no papel, eles decidiram que o caso da Petrobras era um caso excepcional e que, portanto, comportava decisões excepcionais. E, além disso, o juiz Sérgio Moro, ou por causa disso, o juiz Sérgio Moro estava autorizado a decidir, aspas, palavras do tribunal, fora do regramento legal. Quando um tribunal dá a carta branca para um juiz decidir fora da lei, né, quer dizer, fora da Constituição, fora da legislação, você está criando nitidamente um tribunal de exceção. E eu, como professor de processo penal há 34 anos na Unesp, também de direitos fundamentais, não esperava nunca ver uma coisa dessa. Aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a prestar, portanto, mais atenção e acompanhar o dia a dia da Lava Jato. E aí a gente tem, né, todo o desenrolar do processo e mais recentemente a gente vê justamente isso, né, um contraponto a tudo que foi o processo, demonstrando que vários juristas falavam das regularidades no andamento desse processo. Sim, aí depois, né, apareceu a Vaza Jato, que deixou muito claro que havia um conluio entre o juiz e os acusadores. Né? Ficou claro que o juiz interferia na acusação, orientava a acusação, orientava testemunhas de acusação, e isso é algo assim, é algo insustentável dentro do processo penal. Aí a mídia, pouco a pouco, mas a conta-gotas, foi divulgando um pouco isso por insistência daquele jornalista norte-americano, gringo, Greenwald, né? Que bateu nas portas da Globo, depois foi na Veja, foi na Folha, o Intercept Brasil começou a divulgar pouco a pouco. A comunidade internacional reconheceu claramente que o processo tinha todos esses vícios e aí o Supremo Tribunal Federal, finalmente, depois de muito tempo, resolveu se posicionar e anulou os processos. E, de fato, né, quando se vê a questão legal do passo a passo, indiscutivelmente o processo caminhou de maneira equivocada. Sim, ele tem várias irregularidades. Mas as duas que justificaram a anulação foi a incompetência processual do juiz, porque a Vara Federal de Curitiba não era competente para analisar e julgar os casos da Petrobras, e depois desses vazamentos todos ficou claro também a parcialidade do juiz. Então você tinha um juiz incompetente e um juiz que não era imparcial. Esse é um tipo de processo que a gente chama de absolutamente nulo, não tem como ir adiante. Agora, houve outras irregularidades. Né? Você, por exemplo, prender as pessoas para obrigar a delatar é uma irregularidade. Houve provas obtidas com país estrangeiro, na Suíça, que não passaram pelo Ministério da Justiça. Isso é prova ilícita.
Então, além dessas duas grandes irregularidades, que é a incompetência e a parcialidade do juiz, houve várias outras. Por exemplo, podia citar mais uma, porque é uma das mais escandalosas, né? Não foi por isso que o processo foi anulado, mas revela a parcialidade do juiz, foi que o juiz Sérgio Moro mandou grampear o escritório de advocacia que fazia a defesa do presidente Lula e grampeou o telefone de 20 advogados, para saber como é que a defesa estava armando a defesa. Quer dizer, um acusador fazer isso, a polícia fazer isso, já é uma irregularidade muito grande. Agora, o juiz fazer isso era algo impensável, né? É como se de fato tirasse o direito de defesa do réu, né? No sentido claro de que qualquer coisa que for construída já pode ser desconstruída na sequência porque você tem informação privilegiada. Sim, é isso mesmo. Aniquila o direito de defesa completamente. E a gente acabou vendo isso mesmo, né, no período, a população em geral que acompanhava o caso pela mídia, né, e de forma leiga, não é? Porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento legal processual, não é? Acabava se vendo isso, né? Que vez ou outra aparecia alguma discussão, né? Olha, sobre um grampo ou uma gravação que tinha sido usada sem ter passado pela autorização judicial inicialmente, e se aquilo seria ou não usado como prova, né? Enfim, a gente acabou mergulhando aí num mar de discussões em que a ação se torna mais inquisitória do que judicial. Foi. Você vê que nessa questão mesmo, por exemplo, do grampo dos advogados, que é uma questão assim gravíssima. É gravíssimo. Você grampear o telefone do réu já é grave. Grampear ilegalmente. Agora, grampear o telefone dos advogados é muito grave. Você vê que a mídia, ela não deixou de noticiar isso, mas ela não denunciou isso. Ela denunciava de forma secundária, porque o que era importante era a condenação do réu. Ou seja, era o sucesso da Lava Jato. Então, minimizava esse fato que é grave, dava o fato no rodapé, e o que ela punha em destaque era a necessidade de condenar o réu para acabar com a corrupção no país. Falando um pouquinho dessa repercussão, não é? Quando foi lançado o livro? Não, será lançado lançado amanhã na Livraria da Travessa do Ribeirão Shopping, a partir das 19 horas. Perfeito. Amanhã, sexta-feira, 22 de julho. E eu aproveito aqui a pergunta do Igor, né, que é importante também. Nós tivemos nos últimos anos uma tentativa de se recontar a história do país, né, muitas vezes se relegando questões históricas já bem assentadas. E ele coloca justamente isso, professor, como é de fato trazer à tona a luz e tentar explicar para a população o que ocorreu nos últimos anos. Muito bem. Isso realmente vai ser uma das grandes tarefas do Brasil, jogar luz sobre o que ocorreu aí de 2016 ou até 2014 para cá, quando você teve a contestação da eleição de uma presidenta pelo povo, você teve o impeachment, você teve a tomada do poder pelo Temer, você teve a ascensão da extrema-direita, a Lava Jato e a chegada do Bolsonaro ao poder. Esse período, que às vezes a gente pode localizar até nas jornadas de junho de 2013 para cá. Esse período é um período muito rico para entender o Brasil. Eu acho que a gente deveria começar entendendo o que foi junho de 2013, que foi aquele movimento no país todo e que teve alguns similares no plano internacional, como o Occupy Wall Street, os indignados na Espanha, a Primavera Árabe, etc. Aconteceu também a nossa Primavera de junho de 2013 e de lá para cá, você vê, já vão se completar 10 anos, são 10 anos da história do país que nós vamos precisar, a meu ver, duas coisas. Primeiro, um recuo histórico um pouquinho maior. Só daqui a alguns anos vamos entender
direito isso. E segundo, muito compromisso com a verdade, muita transparência. E também é interessante a gente pensar, e de novo a gente volta no caráter histórico do Brasil, né? Vamos voltar lá para o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, não é? Em que, de fato, né, quando se falava dos motivos e do detonador do impeachment, e até quando a gente conversava com a população na época, a resposta base era assim, era porque roubou, e ponto. Mas não se entendia o quê, não é? Era uma leitura também muito superficial do caso, quando o principal item lá foi tráfico de influências, não é? Essa era a questão, né? Quando a gente teve aqui a apreensão das economias particulares todas do país, não é? Foi descoberto lá que a alta cúpula do governo e todos os amigos próximos tiveram informação privilegiada, sacaram seus recursos antes e foram os únicos que não foram prejudicados com as medidas naquele período. Esse é o fator de geração do impeachment, não é? E aí a gente volta atualmente no governo a ter uma questão relacionada ao MEC de tráfico de influências, e ela é minimizada pelo próprio governo como se não fosse um ato de corrupção, não é? Como se fosse algo corriqueiro e que já gerou um impeachment no passado e que agora passou a brancas nuvens aí, né? Sem nenhum problema maior judicial. Isso é verdade. Você vê que o Fernando Collor caiu por muito menos do que o Bolsonaro já fez, né? O Bolsonaro, eu concordo com aquela expressão, essa é uma opinião minha, né? Evidentemente. Ele está se mostrando um serial killer em termos de crime de responsabilidade, né? Um atrás do outro. O último foi nessa semana em que ele reuniu os embaixadores estrangeiros para dizer que o nosso sistema eleitoral é falho e que o judiciário não é confiável. Um presidente da República cometer um crime de responsabilidade desse é uma coisa que dá impeachment assim, em qualquer país sério, né? O Fernando Collor, de fato, você vê que ele foi até absolvido pelo Supremo, o Fernando Collor, né? De fato, ele caiu por essas razões que você apontou. Ele fez aquela loucura do plano Collor, houve tráfico de influência ali, teve gente beneficiada e ficou insustentável, né? Agora, eu acho que o governo atual fez coisas muito piores e não há nem sinal de impeachment, porque o caminho do impeachment no Congresso está completamente bloqueado. Apesar dos inúmeros protocolos de pedidos pelas mais variadas causas que existem na casa. Até onde eu sei, são 200 pedidos na gaveta do presidente da Câmara, o Lira. E justamente, né, eu aproveito isso, é o questionamento aqui do Jair, né, até que ponto isso vai, não é? E pessoas como o Lira, por exemplo, não podem ser responsabilizadas no futuro por não ter tomado a iniciativa que cabia ao posto? Sim, pode ser responsabilizado, né? Eles também cometem crime de responsabilidade. O que eu acho é que é difícil que isso ocorra, pelo menos neste período aqui, né? Mas há uma grande, digamos assim, cumplicidade do presidente do Senado, né, o Pacheco, e também do presidente da Câmara, o Lira. Eu vou te dar um exemplo, né? O Bolsonaro, ele está aumentando e criando auxílios em ano eleitoral. Isso fere a legislação eleitoral, isso fere a Constituição. E ele só está fazendo isso porque ele tem a cumplicidade do presidente do Congresso e do presidente da Câmara. Então há, no campo político, um grupo ali fechado, não é? Presidente, Câmara e o Senado, porque o Bolsonaro, que atacava o Congresso, agora caiu nos braços do Centrão, para se blindar, para blindar inclusive os impeachments, e eu acho que, pelo menos nesse momento, vai ser muito difícil caminhar qualquer coisa nessa direção. Também teve um apontamento a respeito do Tribunal de Contas, falando a respeito de verbas publicitárias, não é, linkadas a uma produtora aí, e que de fato, não é, teve uma negativa e que mesmo assim as verbas foram utilizadas. Isso
também pode gerar um problema legal aí para o presidente. Sim, pode gerar. O presidente está insistindo, ele está investindo agora muito dinheiro na publicidade. Você vê que depois de xingar a Globo, chamar a Globo de Globo lixo, ele cai nos braços da Globo e aumenta agora a verba destinada à emissora para fazer publicidade. E mesmo com o apontamento do TCU, do Tribunal de Contas, sobre a irregularidade, ele passa por cima, porque ele está respaldado pelo Congresso Nacional. Mas isso tem um procedimento legal, né? Isso vai ser, no momento oportuno, questionado. Vai ser, não há dúvida. Só que a gente depende que, para isso, que haja uma atuação, uma iniciativa eficaz da parte do Ministério Público Federal, né, comandado pelo Augusto Aras, que nós sabemos está também aparelhado pelo presidente. Com relação a essa questão, Maria de Fátima também perguntando aqui, não é? Nós temos cada vez mais uma falha nas diretrizes do poder público, que é a chamada lei de transparência, quando a gente acaba tendo aí cada vez mais sigilos seculares em várias questões governamentais e sem um questionamento desses sigilos. Ela pergunta, né, havendo uma mudança de governo, esses sigilos podem ser derrubados? Podem. Você vê que a lei de transparência criada nos governos anteriores, ela está completamente aniquilada, né? São sigilos decretados por 100 anos, etc. Então, havendo a mudança de governo, isso pode ser reaberto. Impactando aqui a pergunta do José Eduardo, tanto o Moro quanto os procuradores da Lava Jato, né? A gente já percebeu aí a questão legal do desenrolar disso, e ele coloca, o senhor acredita que haverá ações judiciais contra os indivíduos, além das que já existiram? Ele aponta, por exemplo, aquela questão de se tentar criar inicialmente um fundo com dinheiro que foi recuperado da Lava Jato, que seria administrado pelos próprios procuradores no primeiro momento, né? Também é uma coisa irreal. Realmente. Não, eu acredito que, aliás, já tem investigação nesse sentido, né? Eu acredito que essa investigação e as respectivas ações sobre esses fatos têm muita chance de prosperar, né? Porque o que eles fizeram, de se sentir autorizados a fazer tudo e mais um pouco acima da lei, né? E essas irregularidades não estão prescritas. Então, juridicamente, e até o volume de provas que eles fizeram, isso é muito grande. Eu, particularmente, penso que a chance disso ir adiante e ter alguma consequência é grande. Uma outra questão aqui da Maria Regina, que também é interessante a gente tocar, que é a chancela ideológica ou partidária, como ela coloca, também durante a Lava Jato. Ela explica aqui, né? Olha, nós tivemos diversos segmentos investigados, envolvidos, alguns sim, né, com provas e condenações consistentes, mas se chancelava tudo ligado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Quando vários integrantes e membros do esquema, comprovadamente aí com desvios, eram de outras legendas e dificilmente a gente via essas legendas citadas, seja no processo, seja pela mídia. Então, quando se pega, por exemplo, o ranking da corrupção no Brasil, se tinha lá partidos como, por exemplo, o PP liderando o ranking, e a gente não tem o peso negativo, não é, da corrupção ligado ao PP, como a gente teve ao PT mesmo liderando o ranking da corrupção. De fato, um outro problema da Lava Jato, né, que aniquilou a sua legitimidade, foi a seletividade com que eles agiram. Não havia dúvida de que a Lava Jato pretendia criminalizar boa parte do sistema político, mas fundamentalmente o Partido dos Trabalhadores e especialmente o líder Luiz Inácio Lula da Silva.
Isso ficou claro. E eles fizeram de tudo, cometeram até muitas ilegalidades para atingir esse objetivo, que depois caiu por terra. Né? Mas essa seletividade com a carga em cima do Partido dos Trabalhadores e o apoio da mídia, né, passando à população a impressão de que foi o PT que corrompeu o país, o PT que inventou a corrupção, o PT que aprofundou a corrupção, e isso fez com que, de fato, o Partido dos Trabalhadores sofresse essa pancadaria toda que sofreu. Mas, por exemplo, um dos operadores da corrupção dentro da Petrobras, que era o Paulo Roberto Costa, era o mais importante, ele não foi posto lá pelo PT, ele foi posto lá pelo governo anterior ao PT, pelo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, ele não era um homem do PT. E, aliás, a gente sabe que o presidente Lula tentou várias vezes fazer com que o Paulo Roberto Costa saísse da Petrobras. Ele dava murro na mesa e não conseguia fazer porque ele era o homem sustentado pelo MDB, que dava sustentação do apoio no Congresso. Se você mexe naquela peça da Petrobras, cai o apoio no Congresso. Era uma coisa difícil de fazer. E não foi, de maneira alguma, né, o Partido dos Trabalhadores que inaugurou a corrupção lá. Aliás, se você botar na ponta do lápis, você vai ver que os mecanismos de combate à corrupção, como a criação da Controladoria Geral da União, as leis de delação, o aumento das varas federais, a autonomia do Ministério Público, a autonomia da Polícia Federal, tudo isso foi conquistado nos governos do PT. Então você não pode esquecer que, de fato, o PT criou mecanismos para combater a corrupção. Se não foi possível, em 10 anos, acabar com a corrupção, a gente até entende, porque a corrupção no Brasil tem 500 anos. Né? O que precisa haver? Um combate sistemático, contínuo e eficaz. Não uma operação como a Lava Jato, que num espasmo dizia que ia passar o Brasil a limpo, um espasmo moralista. A gente sabia que isso ia dar com os burros na água, como de fato deu. E de fato, porque, né, quando a gente fala isso, e o professor coloca bem, ela está entranhada em várias estruturas, não é? Então, por exemplo, se fala do combate, mas muitas vezes o eleitor continua votando naquele deputado ou naquele senador que foi denunciado, que tem questões legais envolvidas. Os próprios partidos, a gente não vê uma comoção, seja dos filiados ou da população, para que as comissões de ética ou suas estruturas tomem a postura de fato relacionada seja ao membro ou ao dirigente que tem envolvimento contra a corrupção. Não é? A gente dá uns exemplos claros disso. Né? Vamos pensar aí no Roberto Jefferson, não é? Que teve um envolvimento claro no mensalão, réu confesso, né, da estrutura, e que ainda é presidente de honra de um partido no país. Né? Como é que o partido mantém o sujeito nos quadros? Não é? Valdemar da Costa Neto, que tem condenações e que mantém o sujeito dentro da estrutura do país, né, do partido. Não é? Então, tem que haver também uma cobrança nas legendas a respeito disso, seja pelos filiados, seja para a população. Aí, de fato, a gente começa a ter uma revigoração da estrutura para mudar o jogo. Né? Não adianta só atrelar o executivo o papel da mudança da postura perante a corrupção. O legislativo tem que entrar na pauta. É verdade. Eu acho que o legislativo brasileiro, né, ainda mais com o nosso modelo de presidencialismo de coalizão, né, que exige uma participação efetiva do Congresso nas decisões, nas políticas governamentais, ele precisa ser revisto, o nosso sistema de partidos. Esse pluripartidarismo exagerado, o Brasil tem mais de 30 partidos, isso é um problema. Né? Então, é preciso enxugar isso, porque você tem, na verdade, no fundo, 3 vertentes ideológicas. Você tem a esquerda, a direita e o centro. Né? Então, você não precisa de 30 partidos. 3 partidos davam conta disso. Né? De deixar bem claro quais são os campos ideológicos, e isso permite que o eleitor de um campo ideológico fiscalize melhor o seu deputado. O outro mecanismo que se pensa é o voto distrital.
né, o deputado por região, que ele fica mais próximo do eleitor, para o eleitor cobrar, saber o que ele está fazendo e tal. Então, tem alguns mecanismos que precisam ser utilizados para melhorar essa relação eleitor-deputado, eleitor-senador. Porque a gente sabe que hoje o eleitor, ele escolhe o seu deputado na véspera da eleição e dali 15 dias ele não se lembra mais em quem votou. Esse estado de coisas não pode continuar. Exatamente, exatamente. Né? Então, esse distanciamento é um fator. E um outro fator também é que quem rege a regra eleitoral é o próprio Congresso e que se acomodou nisso porque é o formato que elege quem está lá hoje, né? Convenientemente. Né? O material para o livro, né? Como é que foi essa dinâmica, tanto de acompanhar, né, todo o caso e para a elaboração do mesmo. Seus colegas, né, da área jurídica, aí algum já teve acesso, né? Como é que foi essa troca, professor? Olha, o material do livro, ele teve, na verdade, 3 fontes. Né? A mídia, né, mas naquele momento em que se desenrolava a Lava Jato, era preciso ter muito cuidado com a mídia, né, porque houve um setor da grande mídia respaldando tudo o que a Lava Jato fazia, de maneira, assim, irrestrita. Então, precisava tomar cuidado com aquele material, mas era um material que precisava ser consultado, até porque na própria mídia tinha muito material bom, crítico. As próprias decisões, diretamente, que eu tinha acesso a elas para analisar, né, e todas as decisões do Moro. Então, as decisões jurídicas. E, fora dali, a discussão, o debate, tanto na universidade quanto com os meus colegas técnicos, né, do Ministério Público, porque eu, quando comecei a escrever, ainda era promotor. Então, essas 3 fontes, né, a mídia, as próprias decisões diretamente e o debate, né, na universidade, foram fundamentais para eu ir escrevendo esse livro, corrigindo algumas rotas, né, e escrevendo com a sensação de que eu não estava fechado dentro do meu texto, mas dialogando. Portanto, submetendo o texto ao escrutínio das pessoas que se interessavam pelo tema e que entendiam tecnicamente do tema, me deu muita segurança para concluir o livro. Muito bom. Porque é interessante isso, né? Porque, querendo ou não, e quando a gente fala do direito no Brasil, o direito está completamente colado com a história, não é? Porque é justamente isso, né? Essa história do direito, ela vai criando uma narrativa e fortalecendo as futuras decisões, né? Ou aplicação legal, ou muitas vezes não, né? Mostrando também os erros, os desvios para aperfeiçoar o processo legal no país. Sim, eu acho que o direito, a gente precisa entender que ele não é um terreno fechado, autárquico, reservado só para os iniciados. Ele acontece dentro de um contexto, que é social, que é político, que é cultural, que é histórico. Então, o direito precisa ser entendido, interpretado, aplicado, compreendido dentro de um contexto. Ele não atua no vácuo. Né? Então, a história, os fatores históricos, sociais, culturais, políticos, vão corrigindo a rota do direito, ao mesmo tempo que o direito vai influenciando esses fatores. Então, você precisa ficar, digamos assim, com um olho no peixe, outro no gato. Né? Um olho na história, né? No plano político, social, e outro olho na legislação. Sem dúvida, sem dúvida. E de fato, né, como a história é dinâmica, o direito também é dinâmico dentro dessa perspectiva. Eu acredito que a gente ainda vai ouvir muito tempo, né, a respeito dos desdobramentos da Lava Jato, depois da suspeição aí do Moro. A gente vê até a discussão ao redor dos procuradores, enfim. Mas muita gente ainda argumenta, né, não, foi suspenso o processo, mas o Lula não foi inocentado. Não é? Se tem essa discussão aí, e é justamente o que o Jorge coloca, né? Não foi inocentado, mas de fato haviam
provas substanciais para a acusação que foi feita? Eu acho que precisa entender bem essa coisa. O processo do Lula, os processos do Lula foram anulados. Tá? Então, se ele não tem processo, não tem condenação, ele é presumido inocente pela Constituição. Ele é tão inocente quanto eu, você e o telespectador. Porque enquanto você não tem uma condenação criminal com trânsito em julgado, você é inocente. Então é correto dizer que a anulação dos processos devolveu o Lula à sua condição de inocente. Agora, com relação às provas, eu acho que isso seria um segundo momento, né? Mas com relação às provas, a coisa é grave também, porque não, se elas existem, elas não apareceram. Você vê que o Sérgio Moro, ele condenou Lula num dia, no dia seguinte ele voou de Curitiba para São Paulo para dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, e naquela entrevista que o espectador pode pegar na internet a qualquer momento, ele disse, olha, eu não tinha prova direta. Os acusadores do Lula disseram, nós não temos provas, nós temos convicção. E o Sérgio Moro foi obrigado a condenar o Lula por fatos indeterminados. Isso não existe no direito penal. Eu pegar um indivíduo e condenar por fatos que eu não sei quais são. E sobre os quais não há prova. Então pode até haver muita prova, só que até hoje, nem os acusadores, nem o juiz, nem a própria mídia, o jornalismo dito investigativo conseguiram encontrar. Pensando agora na questão prática aí, né, dos desdobramentos, a pergunta da Fátima aqui, ela pergunta, a senhora acha que podem haver novas ações ou a coisa já está consolidada mesmo? Não, aí está consolidado, né, porque os processos foram anulados, o presidente Lula bateu nos 70 anos, o prazo da prescrição cai pela metade e, portanto, está enterrado. Reforçando, né, professor, vamos falar a respeito do lançamento e como as pessoas podem adquirir o livro. Olha, o lançamento será amanhã, né, sexta-feira, 22 de julho, lá na livraria da Travessa do Ribeirão Shopping, a partir das 19 horas. Né, o livro já estará à venda lá, o preço de capa dele acho que são R$ 45,00, tem um desconto normal lá, né? Ele vai ser vendido lá na livraria da Travessa e depois disponibilizado também pela internet. E aí, depois do lançamento é que a gente vai ver o site na internet em que ele será vendido. Perfeito. Mas aí, hoje em dia, né, a gente já tem a informação na ponta dos dedos, não é? No sábado mesmo, no dia seguinte ao lançamento, já vai ser divulgado onde ele pode ser adquirido na internet. Primeiro, a gente está respeitando essa proposta de fazer o lançamento lá na livraria. Vai ser vendido lá, né? Um bom número de exemplares a editora vai mandar para lá. E depois disso, então, é que será estruturada a venda na internet e continuar a venda também na livraria da Travessa. Perfeito. Para maiores informações, pode seguir suas redes sociais? As redes sociais do Machado, né, RP, nós estamos abertos aos contatos, às perguntas, enfim, aos convites. Estamos interagindo bastante pelas redes sociais. Professor, gratidão por se deslocar até aqui, conversar conosco. Espero aí que o livro sirva de fonte aí para esclarecimento de muitas pessoas. Conte sempre com esse espaço. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço privilegiadíssimo que você me abriu aqui, né, na TV Educador. Quero lhe parabenizar pelo programa, não é? Pela condução do programa, por toda essa belíssima estrutura aí. Para mim foi uma honra poder vir aqui e falar ao povo de Batatais, por quem eu tenho uma grande admiração. Muito obrigado.